Olá, turminha! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? O conteúdo da aula de hoje encontra-se nas páginas 126, no finalzinho da página, até a página 130 do material Trilhas, volume 2. Na aula passada, nós fizemos a leitura da ficha de curiosidade Você Sabia? E hoje faremos a atividade 2, que tem por título Os Sons e Meu Cotidiano. Trilha de conhecimentos. Alguns sons são muito agradáveis, outros nem tanto. Por quê? Vamos descobrir. Número 1. Quais são os seus sons preferidos? Existem sons que nos agradam e outros não. Algumas pessoas são mais chegadas no barulho, no movimento, outras que são mais calmas vão preferir sons mais serenos, não é verdade? Nós continuaremos com outras questões. Número 2. Quais são os sons que mais te incomodam? Então, você vai descrever nessas linhas os sons que não te agradam, tá bom? Número 3. Há algum som que faz você sentir medo? O que seria um filme de terror sem uma trilha sonora que nos botasse medo, né? Será que teria o mesmo efeito? Então, aqui você vai escrever qual o som que você fica com medo quando ouve. Número 4. Leia o texto a seguir e responda as questões. Por que as pessoas têm medo de dentista? Muitas pessoas têm medo de dentista. São muitas as causas dele, mas uma delas é o barulho que as ferramentas dos dentistas fazem. Pensando sobre esse problema, os pesquisadores da Universidade Brunel e da London South Bank da Inglaterra desenvolveram um dispositivo que transforma os sons do consultório do dentista em um sinal digital. Por exemplo, se o dentista usar uma broca, o som dela será substituído por uma música. A primeira versão do dispositivo foi lançada em 2011, mas ainda não é acessível. Já pensou que bacana, pessoal? Uma das coisas que me causam muito medo no dentista é o barulhinho daquele aparelho, realmente. E depois, quando o seu dente já está tratado, você vê que não era bicho de 7 cabeças, mas aquele barulho incomoda. Então, esse artigo que nós acabamos de ler fala de pesquisadores, de algumas universidades da Inglaterra que estão vendo um jeito, descobrindo um jeito de transformar aquele barulho da broca do dentista em música. Vai ser uma descoberta maravilhosa, né? E olha aqui na letra A, essa mesma observação. Você sabia que uma das maiores causas do medo de dentista é por causa do som de suas ferramentas? Bom, a Pro sabia. Se vocês sabiam, coloquem sim, né? Se não sabiam, coloquem não, né? Página 128. Letra B. O que aconteceria se essas ferramentas deixassem de emitir sons? Será que as pessoas continuariam sentindo medo de irem ao dentista? A Pro vai dar a minha opinião aqui, tá? Mas vocês vão dar a de vocês, não tem problema, né? Eu acho que eu continuaria com medo, porque o ruído é uma forma de proteção do nosso corpo, né? A emissão sonora, ela também é um tipo de proteção para a gente, mas só que determinados sons realmente nos dá medo. E a audição é uma das coisas que nos faz sentir ou não protegidos, né? Atividade número 5. No dia de hoje, você terá um desafio. Você irá anotar no quadro a seguir alguns sons que você escutar ao longo do dia. Você deverá descrever no quadro, observe o exemplo. O que, objeto, pessoa, animal, etc. fez o som. Duração, longo ou curto. Intensidade, alto ou baixo.
sensação ao ouvi-lo e outras impressões ou características do som, tá bom? Então aqui nós temos um quadro. O que nós vamos fazer para preenchê-lo? Nós vamos escolher alguns sons, né, aqui, que você ouviu durante o dia, e cada um deles vocês descreverão as características. A intensidade, ele era forte ou era fraco? A duração, ele era curto ou era longo? A sensação, dava arrepio, dava medo ou não? E as observações, se era uma música, você vai fazer outros tipos de observações aqui, tá bom? Leia o texto a seguir. Poluição sonora é prejudicial à saúde. A Organização Mundial da Saúde, OMS, publicou um relatório em 2018 que a poluição sonora a partir de 55 dB, dB é a sigla de decibéis, que é a medida do som, pode ser nociva à saúde. E se for acima de 75 decibéis, pode ocasionar em perdas auditivas. Estar constantemente exposto a barulhos pode causar estresse, depressão, insônia, dor de cabeça, perda auditiva e surdez. A poluição sonora também prejudica muitos animais, pois pode afastá-los de seus ambientes naturais. A poluição sonora já foi considerada por alguns especialistas como um dos grandes problemas do século. Então, algumas profissões, por causa do barulho, turminha, possuem o direito de aposentadoria um pouco antes das demais no Brasil. Os professores em determinados lugares chegam a dar aula para 40 alunos na mesma sala por longos anos, né? E por isso as regras da aposentadoria são baseadas nas condições de cada profissão. A maioria dos professores, ao longo dos anos, desenvolve problemas de voz também. Então, a lei entende que pessoas que são expostas a barulhos, reagentes químicos perigosos, precisam parar um pouco antes do que as demais profissões, tá bom? Então, isso está na lei. Vamos para a página 130. Letra A. Você sabia que a poluição sonora era um problema tão grave? Letra B. Você tem algum hábito que é prejudicial à sua audição? Letra C. Escreva um alerta, lembrete para você mesmo ou para alguém que você conheça sobre quanto pode ser prejudicial para a saúde estar em lugares onde o barulho seja alto. Lembre-se que isso também vale para quem fica com fones de ouvido por muito tempo e com volume alto. Então, nesse espaço dessas linhas, você vai fazer a sua argumentação, tá bom? Fazer um textinho como um lembrete, né? Para alguém que você conhece, que vive com o fone de ouvido, né? Ou o som muito alto e que isso pode ser prejudicial para ele, tá bom? Então, nós vamos parar nessa página, tá? Na próxima videoaula daremos sequência a esse conteúdo.